Galera, é o seguinte, você já viu alguém reclamando ou você mesmo passou por essa situação de uma caixa sua sentir que tá indo com um grave pra trás da caixa, né, galera? Você fica na frente do grave ali, parece que o grave não se propaga muito bem e você vai pra trás da caixa, tá tremendo, tá destruindo tudo, mas na frente da caixa o som não vai. O que será que isso acontece? Como é que resolve isso aí? É isso que a gente vai tentar desvendar neste vídeo de hoje, galera. Olha só, mas para isso, o que eu peço primeiro a vocês? Deixa o like e se inscreva no nosso canal. Ajuda bastante a fortalecer a nossa comunidade de som automotivo, trazer sempre esses conteúdos top que vocês gostam, beleza? Então, ó, vamos lá pro vídeo, que esse vídeo não vai enrolar não. Vai ser um vídeo bem curtinho, só pra gente poder resolver esse mistério que acontece aí. Simbora! Por que você sempre deixa a toalha na cama? Porque no teto ela não tá. Bom, galera, é o seguinte, primeiro que a gente tem que entender por que um som é sentido mais de um lado da caixa do que do outro. Ele deveria ir para frente, por que ele tá indo para trás? O alto-falante não está indo virado para frente? Por que o som está indo para trás? Não faz muito sentido isso? Bom, a gente tem que voltar lá no básico e relembrar uma propriedade do som e lembrar que o som é uma onda, né, galera? Imagina uma onda aí, uma onda que você joga uma pedrinha na água e ela vai se dissipando por todas as extensões, né? Só que no caso do som, diferente da água, não é só as ondulações na superfície, né? É como se fosse uma bolha, porque a gente está imerso no ar, se expande em todas as direções. Uma explosão, né? Tenta imaginar uma explosão, né? É mais ou menos assim que funciona o som. Então, cada vez que o alto-falante vibra, ele movimenta, né? Essa explosão, né? Tenta imaginar essa explosão aí. E de ar, de pressão de ar, de compressão e descompressão, e isso vai gerando som. Só que esse movimento não é numa direção só, dependendo da frequência, tá? Presta bem atenção e grava essa informação. Dependendo da frequência, isso não é numa direção só, principalmente frequências subgraves. Quanto mais subgrave for a frequência que está tocando, mais espalhado e para todas as direções ocorre esse fenômeno. Isso é chamado uma propriedade omnidirecional, tá? É a propriedade dos sons, principalmente subgraves. Os superagudos já são um pouco diferentes, né? Eles já são mais direcionais, porque são frequências bem pequenas, né? São frequências menores. As frequências de graves são frequências mais compridas e as frequências de agudos são frequências bem curtinhas, frequências bem pequenininhas. Então, mas isso não explica por que toca um som mais atrás do que um som na frente. Então, ó, presta atenção de novo. Se o som está sendo espalhado em todas as direções, quando o alto-falante vibra, ele espalha em todas as direções, existem frequências, principalmente as subgraves, tá? Principalmente as subgraves, que o nosso ouvido ele não consegue captar muito bem, tá? Porque na verdade muita gente, eu quero um som plano, eu vou trabalhar para ter um som plano, um som equilibrado. Só que o nosso ouvido não é plano, nosso ouvido ele não ouve todas as frequências com o mesmo som. Ele tem muita dificuldade para ouvir os subgraves, por exemplo. Então por isso que o ajuste final acaba sendo de ouvido, né? Para poder equilibrando de acordo com os nossos ouvidos, né? Porque afinal não é, a gente vai ouvir com os ouvidos, né? Não é com um RTA. Então presta atenção nisso aí, anota essa dica aí. Então o que acontece? Presta atenção. As frequências subgraves a gente não ouve muito bem, mas a gente sente ela vibrando, vibra no nosso corpo, vibra as coisas. E uma coisa que vibra, que está muito perto do alto-falante, me conta aí, uma coisa que está extremamente próxima do alto-falante, que é capaz de vibrar no fundo da caixa. O que é? É o próprio fundo da caixa, é a própria parede da caixa, né? Então, às vezes acontece de ter uma vibração excessiva atrás da caixa, simplesmente porque a parede da caixa está vibrando muito. Então, essa vibração que acontece no fundo da caixa, na parede oposta da caixa, no fundo lá dela, faz com que a gente ouça melhor essas frequências que na frente a gente não consegue ouvir, porque não tem barreira pra gente ouvir, o nosso ouvido não consegue captar. Mas se tem alguma coisa vibrando ali, eu sei que tá tocando muito porque tá vibrando tudo ali, né? Tá tremendo tudo. Então, na verdade, o que a gente tá ouvindo, as vibrações que a gente tá ouvindo é a madeira vibrando, né? Ou algum componente ali próximo da caixa que tá vibrando e que tá fazendo essas frequências se tornarem audíveis. E que na frente da caixa não tem nada e ela vai embora, a gente não consegue ouvir direito. Galera, é o seguinte, parei rapidinho a edição para acrescentar mais uma informação neste ponto, tá?
Essa pergunta foi levantada lá no grupo do estudo do áudio, né? E o próprio Renan Lopes fez uma contribuição. Eu falei lá o que eu achava que era exatamente o que eu estou falando nesse vídeo. Ele concordou com isso, mas também acrescentou um ponto, né? Que é a questão da saturação dos nossos ouvidos por conta das altas frequências, né? O que isso significa? Quer dizer que quando a gente está na frente do som e tem uma corneta, um médio, Twitter muito forte lá, acaba que gera uma compressão nos nossos próprios ouvidos. Isso tem que acontecer porque senão a gente fica surdo. É uma proteção da nossa natureza e, consequentemente, faz com que tudo, né, os graves principalmente, tenham uma atenuação, né, uma atenuação natural dos nossos ouvidos. Então, quando a gente está atrás da caixa, não tem tanta direção assim dos médios, né, de voz e tudo, é praticamente eco que a gente escuta. Então, o grave acaba se sobressaindo bem mais por conta disso, né? Então é uma consequência que isso não tem o que se fazer, infelizmente, né? Nessa questão não tem o que se fazer, porque é da nossa natureza humana. Mas existe um tipo de arranjo de subgraves, que eu até fiz um projeto para D20 lá para o pessoal da RB Som, que é a configuração chamada Endfire, né? Que quando a gente coloca caixas de graves, quando são caixas de graves separadas, a gente coloca uma na frente da outra e consegue ajustar depois pelo delay. Isso faz um cancelamento das frequências na parte de trás da caixa, evita que o grave vá para trás e concentre na frente, né? Você consegue dar uma direção para o grave, isso pode acontecer também, beleza? Agora vamos voltar para o vídeo aqui. Só um recado, se você quiser também fazer parte do grupo do estudo do áudio, curso de caixas acústicas, eu também vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar, beleza? Tamo junto, vamos lá. Captou aí essa diferença? Entendeu por que isso pode acontecer? Bom, agora vamos para as soluções, já que a gente entendeu por que isso normalmente acontece. Solução do problema do nosso paciente que está doente aí, que está com o fundo vibrando, está com o fundo tremendo. Presta atenção você aí. Bom, a primeira coisa que você pode fazer para testar se realmente é isso, é você aumentar o corte da sua caixa, tá bom? Ou você dá uma atenuação mais forte, ou você aumenta um pouco o corte mesmo. Tá lá em 50 Hz, 12 dB por oitava. Não, testa botar 24 dB e testa botar 58 Hz, 60 Hz. E ver se diminui, porque quando você tá filtrando os subgraves, todos da caixa, então a tendência é que essa vibração excessiva no fundo da caixa tende a diminuir, tá? Tende a diminuir. Mas não é necessariamente isso, às vezes pode ser uma ressonância da própria caixa. Então a gente pode ir para a solução número 2, caso essa solução número 1 simples não funcione. Que é o quê? É reforçar o próprio fundo da caixa. Isso não é tão difícil. Uma vez que a caixa já está construída, mesmo que você tenha botado reforço por dentro, dependendo de como ela foi construída, pode ser que ainda tenha vibração, né? Porque a gente não tem como garantir com 100% de precisão de que a caixa não vai vibrar. Ela vai vibrar. O ideal é que ela não vibrasse. Esse é o esperado de uma caixa. Mas às vezes a espessura da madeira, a qualidade da madeira, você pode não ter usado prego ou cola em quantidade suficiente, ou o tipo do martelo não, o tipo do parafuso ou o tipo do prego pode não ter sido adequado, né? Enfim, muitos fatores podem acontecer, o que propicie para que haja essa vibração excessiva. Então, o que você pode fazer? Reforçar a caixa. Então você pode vir com mais uma chapa de madeira e chapar no fundo da caixa lá, ó, e reforçar mesmo. Cola, parafuso, prego, por quê? Porque vai deixar muito mais rígido aquela região. Então, mesmo que tenha uma frequência ali que esteja sobrando, né, que não necessariamente é a frequência de subgrave, porque não filtrou, pode ser até que seja uma frequência um pouco mais alta, mas que esteja fazendo essa ressonância lá no fundo da caixa, o que você vai fazer? Você chega e vibra e reforça a caixa. Porque quando você faz isso, logicamente você está aumentando o coeficiente de rigidez daquela peça, você está aumentando a espessura da densidade, então a vibração vai inevitavelmente tender a diminuir, não tem jeito, vai ter que diminuir. Se você fizer direitinho, vai diminuir, tá bom? Então você pode testar de novo depois que você reforçar o fundo da caixa e ver se melhorou, tá bom? Henrique, não melhorou, eu cortei os subgraves, reforcei o fundo da caixa e o grave ainda está indo para trás da caixa. O que pode ser? Meu filho, aí eu acho que só problema de junta mesmo, porque eu não consigo mais pensar em nada, não. As soluções que eu tenho, ou você retira o fundo, ou você tira o subgrave, ou você reforça o fundo da caixa. Acho que aí é só problema de junta mesmo, aí é só outra caixa para você. Mas não fique triste, presta atenção. Para você saber se sua caixa está boa, se não está, se você tiver pego um projeto da internet qualquer, eu fiz uma atualização na nossa tabela de litragem. Eu vou deixar para você o link aqui para você poder adquirir e baixar no nosso site, tá bom? É uma tabela que ela funciona no Excel, já tem há bastante tempo a versão gratuita aqui no canal. Você pode baixar, colocar suas medidas. Eu fiz uma atualização muito interessante, tem outras funções lá, tem menu interativo. Estou botando a foto para vocês dar uma olhada aí. Vale a pena você ir lá, testar, mexer, botar os dados da sua caixa, fazer seus projetos de caixa.
é muito interessante você começar a entrar nesse mundo de projeto, começar a entender como é que funciona os projetos de caixa e verificar se a sua caixa está certa ou não. Você verifica o manual para ver se está de acordo com o manual do que o alto-falante pede ou se está muito distante, se a frequência está certa ou não. São outros parâmetros em relação à própria caixa que você pode verificar sozinho, né? E ver se está condizente ou não, se vai precisar trocar a caixa ou não. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Falei que era um vídeo curtinho, ó, presta atenção. Não vou mentir pra você não, um vídeo curtinho. Então, ó, se você gostou, deixa o like aqui. E se você acha que pode ser outra coisa, você também contribui com o nosso vídeo. Comenta aí o que pode ser, né? Ah, não, Henrique, acho que é por causa disso, também vibra e também por causa disso. Comenta aqui também, ó, que aí eu vou adorar ler o comentário de vocês, eu respondo todo mundo, beleza? Então é isso, galera, até o próximo vídeo e valeu!